Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, onde estiverem, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um programa Betel Dominical. Hoje daremos sequência à revista do terceiro trimestre de 2021, cujo tema é Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida. O comentarista dessas poderosas lições é o Bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD, Convenção das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, bem como também ele é o presidente da Assembleia de Deus no Brás e também um dos diretores da editora Betel, nosso diretor executivo. O Bispo Samuel Ferreira vai trabalhar neste tema princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. E a lição de hoje que vamos tratar é a lição de número 8, cuja administração da aula em todas as escolas bíblicas dominical será neste próximo dia 22 de agosto. Nós trataremos conhecendo algumas armas poderosas em Deus. A você que adquire as nossas revistas na Escola Bíblica Dominical em sua igreja, parabéns. Nós recomendamos a você nunca, absolutamente em nenhum momento, fazer a reprodução sem que haja uma permissão da editora Betel. Isso constitui crime. E além de constituir crime, também você está ferindo preceitos bíblicos. Nós damos todo o subsídio, temos grandes equipes que trabalham incansavelmente para a produção desses conteúdos e materiais de alto nível e qualidade. Por favor, se você conhece alguém, diga para essa pessoa que isto não é algo que pode ser feito. E muito mais do que isso, não é algo que Deus se agrada. Na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, nós damos um subsídio que é lido através do QR Code no seu celular. Lá você pode encontrar o foco na lição, conteúdos gravados e disponibilizados para que você tenha um entendimento pleno de toda a aula. E também esta aula que nós fazemos sempre, semanalmente, para você, que é o nosso querido bem maior, nosso aluno, nosso cliente e nosso consumidor. Vamos falar sobre o texto áureo, onde se encontra a referência em Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 10, cujo texto diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. A verdade aplicada é a seguinte: nossa luta contra nossos inimigos espirituais exige de nós preparo e uma vida íntegra. Nós trataremos 3 pontos como objetivos desta lição: apresentar os inimigos do crente, descrever os equipamentos da armadura espiritual, ensinar sobre as armas espirituais. Vamos orar, vamos falar com Deus e nesse instante oraremos juntamente com o nosso querido pastor Marcos Santana. Sendo assim, irmãos, convido a todos para orarmos e pedir a bênção do Senhor para esse momento. Nosso Pai Celestial, graças nós te damos por podermos estar reunidos em torno da Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos ensine, nos esclareça e nos conduza. Que o Senhor continue nos fortalecendo a cada dia para vencermos as batalhas, adversidades e aflições da vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Antes de iniciarmos a nossa lição, quero apresentar a vocês o Compêndio Betel Dominical, onde reúne diversas lições da Escola Bíblica Dominical em períodos distintos, desde a fundação da editora. Nós temos do ano de 1990 até o ano de 1996, onde também teremos outras obras que endossarão a sua biblioteca. Vai ficar belo, um compêndio maravilhoso, não só para você ter na sua biblioteca, mas também para que você estude a palavra de Deus constantemente. Reserve a sua, garanta a sua através dos nossos canais de venda disponíveis aqui na tela. Entre em contato, você terá preços promocionais e especiais preparados para você. Vamos agora, pastor Marcos Santana, darmos início à nossa lição. Quero convidar os irmãos para estarmos fazendo uma conexão do texto áureo, da verdade aplicada e da introdução. Vamos extrair algumas expressões destes 3 textos, porque vamos verificar que trata-se de aspectos e questões relevantes para triunfarmos sobre as batalhas, adversidades e aflições da vida. Destes 3 textos eu destaco relacionamento. O texto áureo, ele diz para que possamos nos fortalecermos no Senhor. Isso fala de relacionamento. A verdade aplicada, eu vou extrair a expressão preparo e vida íntegra. E da introdução, eu destaco identificar os adversários e meios para vencer e estratégias escriturísticas. É importante estarmos atentos a estes aspectos para evitar aquela ideia, aquele pensamento de que na batalha espiritual o que nós vamos encontrar na Bíblia é como se fosse uma receita de bolo ou palavras mágicas ou simplesmente ter a Bíblia nas mãos e usá-la como se fosse um amuleto. É importante estarmos atentos a essa questão, porque o Salmo de número 50, verso 16, nós vamos encontrar este texto. Ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? Atos, capítulo 16, versículo 17, tinha uma jovem com espírito de adivinhação, e esta mensagem que esse espírito transmitia por intermédio dela era: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então, o fato de uma pessoa recitar a palavra de Deus, ou o fato de uma pessoa estar falando alguma coisa que seja verdade, não significa que estas pessoas estão aptas, prontas, preparadas para vencer na batalha espiritual. Nós dependemos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz, ela dá entendimento, ela revela, ela esclarece. Nós dependemos do Espírito Santo. Ele dirige, ele capacita, ele habilita o cristão para usar as armas espirituais e ele ensina. Nós dependemos da oração e vigilância. Acho interessante nós pensarmos juntos no segundo livro de Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 17. Vamos encontrar Davi envolvido em uma peleja contra os filisteus. Antes dele ir para a guerra, ele consulta o Senhor. E o Senhor diz a Davi que ele pode ir porque Deus
vai lhe dar vitória. E a seguir, o texto diz que outra vez os filisteus se reúnem para voltar a atacar Davi. Apesar de ter sido vitorioso na primeira batalha, ele de novo consulta Deus. E aí o texto, o versículo 23 diz que Deus, ele dá uma outra estratégia para Davi. Então, irmãos, quando estamos envolvidos na batalha espiritual, é importante nós estarmos atentos a estes aspectos que foram aqui mencionados. Quero trazer para os irmãos um texto de A.W. Tozer, que escreveu no início do século XX, mas retrata tão bem também os nossos dias. À medida que os anos vão passando, com o aumento do secularismo e do materialismo, os homens pensam no mundo não como um campo de batalha, mas como um parque de diversões. O famoso hino Campo de Batalha, que é muito cantado pelos corais das nossas igrejas, quero destacar esse texto da letra do hino. A ordem é lutar e vencer. Estou no campo de batalha, contra todo o mal. No campo de batalha, o inimigo é cruel, mas Jesus me ensina a lutar e vencer, avançar, avançar. E assim chegamos ao tópico de número 1, os antagonistas do cristão. O texto que introduz o tópico 1 diz: embora Cristo tenha vencido e despojado toda a autoridade espiritual e os fiéis estarem libertos da escravidão do pecado, as forças do mal continuam a ameaçar o cristão. Irmãos, Cristo venceu, Cristo despojou, fomos libertos da escravidão do pecado, mas, como também revelam as Escrituras, os espíritos maus continuam atuando, continuamos nos defrontando com aflições e adversidades. Então, o tópico 1 apresenta 3 adversários do cristão. 3 que tentam impedir a nossa caminhada: o diabo, o mundo e a carne. O tópico 1.1, quero destacar desse texto que foi aqui colocado pelo nosso comentarista, as expressões atrapalhar, impedir, derrubar. Ou seja, são tentativas do diabo para atuar desta maneira contra aquele que está em Cristo Jesus. Nessa luta contra esse ser espiritual da maldade, precisamos estar atentos. Como o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, porque nós não ignoramos os seus ardis, ou seja, suas intenções, os seus planos, o desígnio ativo da parte de Satanás para minar a fé, a devoção e a boa ordem na igreja. É preciso estarmos atentos ao que diz o versículo 10, para que não sejamos vencidos por Satanás. É possível que, quando falamos da adversidade, da parte do inimigo contra nós, pensamos em muitas outras ações malignas, mas esse texto, Paulo está se referindo à relevância do perdão e da restauração dos faltosos. É nesse contexto de perdão, de restauração, de relacionamento,
é que Paulo está dizendo que nós não podemos ignorar as intenções e os ardis de Satanás para não sermos vencidos. Quero trazer à memória dos irmãos Gênesis, capítulo 3, porque é um alerta para que nós não ignoremos tanto a ação maligna como a necessidade de conhecermos e estarmos revestidos da armadura de Deus. Porque Gênesis 3 nos revela que a bondade e a inocência de Adão e Eva não os protegeram da queda. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, notemos, irmãos, essa relação com o versículo 2, quando Paulo está falando que a mesma serpente que enganou Eva pode enganar hoje também. Agora notemos que no versículo 2, Paulo está falando sobre cuidado pastoral, ou seja, ainda existe a possibilidade de engano. Por isso, Paulo enfatiza a importância da igreja estar atenta e ele, como pastor, está atento a isso. Paulo enfatiza o engano das mentes. Aqui nós vamos ver que no versículo 4, Paulo diz assim, outro Jesus, e depois diz, outro evangelho. Ou seja, é importante fazermos um link desse texto ao tópico 3.2 da nossa lição, que vai falar sobre capacete da salvação. Portanto, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, também é um alerta para nós. Satanás se transfigura em anjo de luz. Assim, irmãos, é preciso estarmos atentos, porque assim como é realidade, o ataque maligno é realidade que podemos vencê-lo em Cristo Jesus. 1.2. Mundo. Quero destacar o texto que nós encontramos na nossa lição quanto à realidade do mundo, mas nesse aspecto, a humanidade em rebelião a Deus, ou seja, a sociedade corrompida, seus valores e sua inimizade contra Deus. É um mundo no seu aspecto de corrupção, de valores e de rebelião. Existe o perigo de sermos contaminados pelos valores do mundo, riqueza, poder, um estilo de vida que ignora a Deus. Já escreveram, inclusive, sobre o homem emancipado, um cristianismo sem religião, aonde se mantém as ideias do cristianismo, mas sem a fé nos fatos históricos do cristianismo e sem exigir qualquer participação na liturgia. Ou seja, é esse mundo que procura nos envolver com o seu secularismo, nos envolver com as suas ideias, como ideologia de gênero, desconstrução da família, sexualidade, relativismo. Por isso, quero deixar para os irmãos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, o que há no mundo, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. O mundo passa e a sua concupiscência. Agora, encerrando sobre o tópico 1.2, é importante não confundir essa questão mundana
com uma vida de total ascetismo, uma vida isolada, uma vida indiferente e alienada, pois somos chamados e enviados para sermos luz, sal e testemunhas de Jesus. Quero deixar também, como sugestão de leitura sobre essa questão do mundo, 2 livros de John Stott. É o livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, e o livro Como Ser um Cristão Contemporâneo. Muito nos auxilia em como lidarmos com essa realidade. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15, nós vamos encontrar respostas para essa pergunta: como viver no presente século? E assim chegamos ao terceiro antagonista do cristão. Tópico 1.3, a carne. É importante estarmos atentos que essa expressão, nesse contexto, se refere à natureza humana caída, se refere à pecaminosidade do ser humano. É importante também não confundir, não identificar o corpo como sendo fonte de tudo que é mal e empecilho para agradarmos a Deus, como aconteceu em alguns momentos da história. A Reforma Protestante nos ajudou muito a resgatar essa verdade de que o corpo é templo do Espírito Santo, que o corpo foi criado por Deus e que o corpo também será alvo da redenção. Vide Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. A carne, como antagonista do cristão, é bem retratada nesse texto, nas obras da carne. Atenção, porque as obras da carne não se referem apenas às ações públicas, visíveis, mas também às atitudes, também às questões interiores. Mateus, capítulo 15, versículo 19. O próprio Cristo disse que é do coração que procedem o adultério e a mentira e as impurezas, tudo aquilo que contamina o homem. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Como vencer essa natureza pecaminosa? Pelo Espírito podemos mortificar. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Romanos, capítulo 13, versículo 14. Renunciar constantemente a carne. Não alimentar a natureza pecaminosa. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Nossa natureza pecaminosa é oportunista. Cuidado, porque ela sempre está pronta a aproveitar-se de qualquer oportunidade. Por isso o alerta bíblico: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Que o Espírito Santo nos esclareça a cada dia acerca desse desafio, mas também da realidade de que é possível triunfar sobre as adversidades, as aflições e as batalhas da vida. Amém. Nesta primeira lição, onde pudemos aprender juntamente com o pastor Marcos Santana sobre os antagonistas do cristão, nós aprendemos que a nossa luta diária se resume a 3 grandes adversários, a saber, Satanás, o mundo e a carne. Vamos para a lição de número 2, pastor William, trazendo a explanação desta lição. Muito obrigado, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana.
e a todos vocês que estão conosco aqui para mais uma aula da Editora Betel. Nessa feita, depois de tudo que ouvimos aqui do pastor Marcos, introduzindo o assunto e falando sobre o nosso tópico primeiro, nós vamos continuar no nosso tópico 2, falando sobre a armadura de Deus. Pode parecer redundante o que eu vou dizer aqui, mas vejam, a Bíblia nos chama a atenção para um detalhe muito importante. Ela diz, tomai toda a armadura de Deus. Esse é um detalhe que pode passar desapercebido quando a gente lê e acaba focando em ponto a ponto da armadura. Mas quando a Bíblia fala, tomai toda a armadura de Deus, a palavra no grego é a palavra panoplia, que significa armadura completa. Significa que Deus não quer que utilizemos apenas parte dessa armadura espiritual ou alguma arma dessa armadura espiritual, mas Deus quer que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Ou seja, o segredo está em observar tudo que é colocado aqui em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, se queremos vencer o inimigo, se queremos vencer a carne, se queremos vencer o mundo, como foi colocado aqui no nosso tópico primeiro pelo pastor Marcos Santana. Vejam que interessante, inclusive, eu trago um dado aqui arqueológico. Há pouco tempo agora foi descoberto uma armadura romana que data de 9 depois de Cristo aproximadamente, o tempo da sua utilização. Ela foi descoberta lá na Europa, na Alemanha, e ela foi descoberta numa região onde houve uma épica batalha que decidiu ali até as fronteiras da Europa com relação ao Império Romano. Essa armadura, ela, só para vocês terem uma ideia, a importância dela é tão grande que a última armadura que a arqueologia tem em acervo é uma que foi descoberta no norte da Inglaterra, que data do 2º século. Essa é pelo menos uns 100 a 150 anos mais antiga e ela parece muito bem conservada e completa. Ela está hoje em acervo, em preparação e colocada em acervo para mais tarde ser colocada para visitação. Incrível. Então vejam, e essa armadura mostra exatamente como era na época do Império Romano, como se os soldados romanos faziam uso. Agora, olha que coisa interessante. O nosso escritor aos Hebreus, por exemplo, ele vai mostrar o cristão como um corredor. Lembra de Hebreus capítulo 12? Ele mostra o cristão correndo. E isso deve ter sido empolgante para os cristãos que leram e ouviram essa mensagem, e lembrando que era um tempo de muitos jogos. E aqui, aos Efésios, Paulo vai utilizar uma outra coisa que era muito comum naquele tempo, que é a questão do soldado, com toda a sua indumentária, e mostrar isso trazendo para a nossa vida cristã da necessidade de nos revestir e estarmos preparados para as batalhas e consequentemente, vencer. E disso a gente pode tirar inicialmente aqui uma lição importante. Veja que a Bíblia vai utilizar linguagens simples, de exemplos humanos, para que as pessoas possam entender a revelação de Deus para o homem. Isso deve levar, principalmente os professores, a procurar evitar exemplos, linguagem que sejam de forma difícil dos alunos entenderem. Lembre que o nosso papel ensinando não é apenas ensinar, é fazer com que os alunos aprendam. Nós precisamos ensinar e eles precisam aprender. Então, se adeque ao grupo que você fala, para que todos possam entender a mensagem que você ensina. Agora, tendo visto isso, o nosso tópico 2, no ponto 1, vai falar sobre o cinto da verdade. Ele começa a descrever aqui, passo a passo, a indumentária do soldado romano, trazendo para o nosso tempo. Primeiro ele vai falar sobre o cinto da verdade. O cinto na roupa do soldado romano, na armadura, ele ainda carregava com ele tiras de couro que protegia partes inferiores abaixo do cinto. E ele tinha uma importância automaticamente muito grande. Nós precisamos estar cingidos com a verdade se queremos vencer, meus irmãos, o pai da mentira, que é Satanás. A verdade aqui, ela traz consigo no seu bojo, junto, a ideia também de sinceridade, de integridade. Lembrem que este mesmo princípio a gente pode notar, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 ao 5, quando Ezequias recebe do profeta Isaías a mensagem de que ele morreria daquela enfermidade na qual ele estava. Ele recebe a profecia de que deveria arrumar sua casa porque ele morreria. Ele vira seu rosto para a parede
E ele diz para Deus em lágrimas, a Bíblia diz que ele chorou abundantemente. Ele diz, Senhor, tenho te servido em verdade. Sabe? Aquilo tocou o coração de Deus. O profeta Isaías vai voltar, ele trazer a mensagem da sua cura. Vejam que a verdade, a integridade e a sinceridade devem fazer parte da experiência cristã. É possível, em tempos como nós vivemos agora, viver um evangelho de mentira? Como? Quando eu estava ouvindo a última parte da fala do pastor Marcos, falando sobre essas questões da carne, etc., que tocam justamente nesse ponto. E é uma advertência para nós, que é o quê? O perigo do relativismo, onde a gente vive um tempo onde a verdade depende do ponto de vista, cada um tem a sua verdade, como se verdades fossem todas subjetivas, fosse uma espécie de massa informe na mão de pessoas que cada um puxa ou mexe ou modela conforme quer, enquanto que nós devemos lembrar que no quesito verdade, a palavra de Deus é a verdade. Em João 17, versículo 17, Jesus vai nos dizer isso, que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia também vai dizer em João 8,32, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia vai dizer também para nós em 2 Coríntios, capítulo 13, e no verso de número 8, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, existe sim uma verdade absoluta, Deus, e que se pode conhecer através da Bíblia Sagrada, sua vontade perfeita para o homem, seu plano de salvação, sua forma e estilo de vida pautado na Bíblia deve seguir justamente o princípio de que Deus é a nossa maior referência de vida, fé, conduta em todas as áreas. Ou seja, nós temos sim uma verdade absoluta. Embora respeitamos o direito que cada um tem de fazer qualquer escolha para a sua vida, nós não podemos negociar princípios e valores. Ou seja, cada cristão precisa estar cingido com a verdade. No nosso tópico 2.2 vai falar sobre a couraça da justiça. A couraça vai proteger justamente os órgãos vitais. Vai proteger o coração, os rins, ou seja, todos os órgãos que estão no tórax vão ser protegidos pela armadura. Ele vai nos mostrar a necessidade do cristão viver uma vida nova e, justificado assim, é um sentir novo, um viver novo, são experiências novas. A palavra de Deus agora está no nosso coração. Nós agora temos sentimentos protegidos por uma vida de oração, de comunhão e relacionamento com Deus. Ou seja, toda essa ideia de proteção agora surge na vida cristã, trazendo uma vida diferente, uma vida protegida por Deus. No nosso tópico 2.3, ele vai seguir falando sobre os calçados do Evangelho, sabe? E aqui eu trago, inclusive, pastor Marcos, um fato interessante. Olha como é que são as coisas. Eu não sei se você, aluno, sabe, professor, eu vou lhe dar um subsídio histórico bem interessante. Vocês sabem que os soldados romanos estavam lotados e serviam em toda a extensão do Império Romano. Isso fazia com que tivéssemos soldados romanos em qualquer região dominada pelo Império Romano. O que vai acontecer? A religião preferida dos soldados romanos nesse tempo do primeiro século era uma religião chamada de mitraísmo, que tinha como foco o símbolo de um touro. Se matava animal e tomava banho com o sangue do touro e comia as vísceras do bicho cru como forma de se adentrar a esse tipo de religião. Essa religião hoje já é obsoleta, já não existe mais. Mas nesse tempo, os soldados romanos tinham como religião principal o mitraísmo. A história do cristianismo vai mostrar um fato interessante sobre isso. Muitos soldados cristãos se converteram ao cristianismo. E a história mostra que muitos deles acabaram se tornando, entre aspas, missionários. Por quê? Conforme abandonavam, por exemplo, o mitraísmo, se convertiam ao cristianismo, e estavam lotados e viajavam, iam para lá e para cá em destacamentos, acontecia que, onde eles iam, levavam consigo a sua fé, a sua prática cristã. E acabava que muitos deles se tornaram testemunhas de Jesus, entre aspas, como missionários, indo aqui e ali e levando consigo a sua fé.
Agora, quando nós olhamos para isso, é inevitável lembrar do Salmo 126, versículos 5 e 6, onde a Bíblia diz que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, é dever do cristão, e essa não é uma tarefa apenas para pastores, não é uma tarefa apenas para missionários, não é uma tarefa apenas para bons pregadores de púlpito, ou seja, que estão acostumados a falar para grandes massas. Todo cristão precisa calçar seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Todo cristão precisa viver o Evangelho e também testemunhar de Jesus, falar de Jesus, pregar o Evangelho, seja vivendo ou falando. Nós precisamos urgentemente de mais testemunhas, de pessoas que vivam o Evangelho e que testifiquem com sua vida e fruto do que Deus tem feito em sua realidade de vida. Imagine agora mesmo, assistindo essa aula, alguém que no passado fumava 2 maços de cigarro por dia e hoje não fuma mais. Já pensou que testemunho tremendo para quem é fumante? Imagine quem está me vendo agora nessa aula, que foi alcoólatra. Quantas pessoas morreram no vício do álcool? Imagine o poder que não tem o seu testemunho para alcançar amigos, parentes, colegas de trabalho, tendo sido liberto do vício no álcool. Imagine agora, assistindo essa aula, pessoas que foram desenganadas pela medicina, mas alcançadas pelo poder do Evangelho, embora nós temos pessoas que morreram e partiram com Cristo, porque o viver é Cristo, o morrer é lucro, alguns foram curados miraculosamente contra todos os prognósticos, contra tudo que foi dito, todos os laudos médicos, e foram miraculosamente curados e restaurados. Ô irmãos, Deus pode fazer isso? Pode. E muitos, quem sabe, que viveram fatos tão tremendos, hoje se calam. Não falam para as pessoas, sabe? Embora o nosso espaço do culto em si seja pequeno para tantos testemunhos, o seu trabalho, sua vizinhança, seus parentes, o dia a dia, cultos domésticos podem ser, irmãos, campos férteis para divulgação e testemunho do poder de Deus através do que Ele tem feito na sua vida. Fale de Jesus, pregue o Evangelho, sabe? Ganhe tempo falando o que Deus tem feito na sua vida. Sabe, não perca tempo simplesmente com discussões tolas na internet, falando mal disso ou aquilo, puxando para lá e para cá. Não, fale de Jesus, testemunhe. Conte o que Deus tem feito na sua vida. Sente com a sua família. Comece a contar para os seus filhos. Mostre para eles quem é o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe. Fale para eles. Permita que a sua experiência toque, marque para sempre a experiência, por exemplo, dos seus filhos. Nós precisamos aprender com isso. E mais do que isso, veja que aonde o Evangelho chega, ele muda pessoas, ele muda sociedades, ele muda circunstâncias. Nós temos um exemplo disso em Atos 19. Depois eu convido você a ler com calma Atos 19. Nós vemos em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, a Bíblia Sagrada diz que ele encontra alguns discípulos de Éfeso. A Bíblia vai mostrar salvação de pessoas, milagres acontecendo, pessoas abandonando magia, pessoas se convertendo ao Evangelho, mas no meio disso, Paulo olha para discípulos, e a Bíblia chama de discípulos, pessoas que já tinham sido batizados nas águas. Paulo olha para eles e pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Paulo não pergunta para eles, em primeiro lugar, como é que estava a construção, como é que estava o novo veículo, como é que estava o novo programa. Não, ele pergunta: já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo, nós fomos batizados no batismo de João. E a Bíblia diz: impondo-lhes Paulo sobre ele as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Paulo se preocupou de que aqueles discípulos de Jesus vivessem também a experiência do revestimento de poder. E o capítulo 19 vai mostrar, no meio disso, pregação, salvação e transformação de vidas. Ou seja, você que já é discípulo de Jesus, também precisa desse revestimento agora. Já recebestes o Espírito Santo? Ô, irmãos, eu estou aqui junto com os pastores, estamos limitados à distância, ao tempo, ao espaço, mas o Espírito Santo não. Enquanto eu falo essa palavra, ele pode tocar agora em você, ele pode lhe revestir agora. Quem sabe, pessoas que estão assistindo essa aula e agora mesmo podem ser batizadas com o Espírito Santo e com fogo, podem ser revestidas de poder,
para serem instrumentos de salvação e de mudança na vida de tantas pessoas. Quem sabe transformando pessoas tímidas, inibidas, em instrumentos poderosos para a salvação de muitas almas. Recebe aí agora, na autoridade do nome de Jesus, a presença e o revestimento do Espírito Santo. Agora, queridos, eu entro aqui no nosso tópico 3. No nosso tópico 3, ele começa a falar sobre as armas. E é interessante que o tópico 2 mostrou o soldado romano e automaticamente o cristão já vestido com toda a armadura de Deus. E em seguida ele vai falar sobre escolher as armas, receber as armas. E aqui nós vamos aprender uma lição. É necessário escolher as armas certas para se ter vitória. Escolher as armas certas é fundamental para ter vitória. Ismael é um exemplo disso. Ele está num poço, ele sabe que qualquer hora pode chegar um grupo ali para tomar o poço, e a Bíblia não diz que ele era espadachim. A Bíblia diz que ele não era arremessador de lança, ele era flecheiro. Por quê? Se ele quisesse proteger o poço dele e ficar vivo com a mãe dele, ele tinha que escolher a arma certa. A arma certa que ele escolheu é a arma de quem precisa fazer com que o inimigo não chegue perto dele. Porque um bando certamente ia pegá-lo. Agora, como flecheiro, ele atinge o inimigo de longe. Então ele usou a arma certa. E o nosso tópico 3.1, e eu me detenho aqui, vai falar sobre o escudo da fé. A Bíblia diz sobretudo, ou seja, você pode ter tudo que já foi dito, mas se você não tiver agora esse escudo, você está desprotegido e perdido na batalha. Agora, pastor Marcos, a palavra no grego para o escudo é a palavra tireos. E esse escudo, em geral, embora possa ser utilizado também aquele redondo, que chamava em grego de imagem, era, em geral, aquele escudo retangular comprido. Tinha, em média, 1,32 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Era um escudo que tem uma característica. Ele protegia boa parte do corpo da pessoa. E por que a Bíblia fala assim? Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Imagine um destacamento de soldados entrando para tomar uma cidade murada. Lá em cima, você deve ter visto isso em filmes. Eles pegavam arco e flecha, muitas vezes com veneno na ponta e fogo, e lançavam. E então, pegava-se esse escudo, e em algumas ocasiões eles conseguiam água, eles até molhavam o escudo para poder ficar ali protegido. Tem cenas até de filmes de escudos assim, revestidos na frente, até com pele de carneiro, para poder justamente favorecer a isso. Lá de cima, quando eles lançavam as flechas, esse escudo maior protegia. Mas tem uma característica. Esse escudo não era utilizado de forma isolada ou solitária. Eles faziam um paredão com um destacamento de soldados. Ou seja, para ter eficácia com esse tipo de escudo, em tomada de fortalezas, em cidades, tinha que estar em grupo. Esse é um tipo de escudo que não tinha grande eficácia sozinho. Ele tinha eficácia quando todos se uniam. Tem até um filme hollywoodiano, aquele filme 300, que mostra essa ideia e princípio daquela questão de todo mundo junto com escudos para fazer aquela parede de proteção. Então vejam, quando alguém lançava aquelas flechas com aquele escudo maior, o escudo protegia para que eles não fossem atingidos, nem envenenados, nem mortos. E Paulo vai dizer, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dardo inflamado do maligno. Eu quero dizer uma coisa a você. Pode ser que você não seja um grande pregador, um grande professor, talvez você não tenha um vasto conhecimento, mas você tem escudo. Que Deus abençoe você. Sai dessa aula na certeza de que temos o escudo da fé. E não perca tempo. Se associe com outros, porque os nossos escudos juntos vão formar uma parede de proteção. Deus abençoe em nome de Jesus. Na lição de número 2, aprendemos sobre a armadura de Deus. E, como bem aqui citado, eu aprendi que devemos estar revestidos da verdade, da justiça e preparados para a caminhada cristã. Vamos à terceira lição com o pastor Marcos Santana, onde falaremos sobre o equipamento para o combate. Fique aí e você será edificado por Deus. Contribuindo para o estudo do tópico 3, nós vamos estar vendo agora, como iniciou o pastor William, mais 3 aspectos relevantes para triunfarmos
sobre as adversidades, batalhas e aflições da vida. A fé, a salvação, a palavra de Deus. O versículo 16, quero destacar essa expressão de Efésios capítulo 6. Segurando sempre o escudo da fé. Uma outra versão diz, além de todas essas coisas, o escudo da fé. 1 de João capítulo 5, versículo 4, diz que esta fé bíblica, cristocêntrica, é a vitória que vence. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Esta fé bíblica, cristocêntrica, é que nos permite resistirmos firmemente. Também quero destacar o texto do 3.1, que diz que o escudo, e é exatamente, como o pastor William lembrou, aquele escudo maior, ele dava mobilidade às tropas. Ou seja, permitia que mesmo sob intenso ataque, a tropa, ela continuava avançando. Isso nos faz lembrar Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Diante do mar, a mensagem de Deus foi: dize aos filhos de Israel que marchem. Fé em Deus. O texto também vai destacar, eu acho que é a parte do nosso subsídio. Exatamente. Diz que a importância inicial não é somente ter fé, mas em quem ter fé. É fé em Deus. Não se trata de uma pessoa que avança, que prossegue por causa de uma ideologia, porque crê em uma causa, porque acredita num projeto. Não. O texto bíblico, ele retrata a nossa rendição a Cristo, que agora governa a nossa vida. E por causa disto é que nós prosseguimos, avançamos. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto que eu extraí de um comentário. A verdadeira proteção no dia mau nunca está na introspecção, mas naquilo que se volta para fora, para Deus, que é a essência da fé. Não deixem de ler o Salmo 25, verso 15, porque lá o salmista diz, olhando para o Senhor. Não é olhando para dentro de si. Não é se apoiando num projeto pessoal, numa causa, numa ideologia, mas é olhando para o Senhor. Um texto também que nos ajuda muito nessa reflexão sobre o valor da fé para triunfar é Hebreus, capítulo 11, versículos 33 a 37. Pela fé venceram, pela fé avançaram, pela fé foram até as últimas consequências, ou seja, perder a própria vida. Esta é a vitória que vence, é a vossa fé. O capacete da salvação também é muito interessante nós pensarmos nisso num contexto de adversidade, de batalha e de aflição, porque nesses enfrentamentos nós estamos seguros na salvação efetuada por Jesus Cristo. Uma salvação completa, uma salvação perfeita, uma salvação eterna. Nós não vamos sucumbir
as acusações, as tentativas de intimidação, a guerra, a chamada guerra psicológica. Nós estamos aqui com um psicólogo, né? Essa questão, se não for bem trabalhada na tropa, se os soldados não estiverem em condições de lidar com isso, vai enfraquecer, vai desestruturar, mas nós, servos de Deus, estamos protegendo a nossa mente com o capacete da salvação. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 8 e 9, nós vamos encontrar nesse texto o aspecto da salvação no presente e no futuro, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está a nossa segurança na completa obra de Cristo em nos salvar da penalidade do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. O que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança e alegria, é o fato de ser salvo em Cristo Jesus. E a espada do Espírito. Aqui, eu acredito que o nosso maior exemplo do uso da palavra de Deus no enfrentamento é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 10. Destaco aqui que 3 vezes o Senhor Jesus usou essa expressão: está escrito. Inclusive, pastor William, eu acho interessante isso, até mesmo quando o inimigo citou a Escritura, de forma equivocada, distorcida, parcial, interesseira, sim, mas ele usou. Mas Jesus não mudou. Ele continuou dizendo: está escrito. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, outro detalhe. Assim como Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E o Espírito Santo estava com Jesus. Nós dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida para o uso correto e adequado da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, vale aqui trazer à nossa memória aqueles aspectos que nós pontuamos na introdução da nossa lição. A questão do relacionamento. Relacionamento com o Senhor, relacionamento com o Espírito Santo, para fazermos uso adequado e correto da palavra de Deus nos embates e nos enfrentamentos das adversidades, batalhas e aflições. Meus irmãos, é possível vencermos, é possível prosseguirmos, que o Espírito Santo nos ajude a estarmos revestidos de toda a armadura de Deus e permanecermos firmes até que Cristo venha. Amém. Neste momento, onde você estiver, reserve este instante para que juntos possamos alcançar aos céus e recorrer que o reino de Deus seja manifesto onde você está. Nós vamos orar por todas as famílias, tanto aquelas enlutadas, com pessoas hospitalizadas e também pessoas vivendo quadros de dificuldades neste tempo presente. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor estará aí onde você estiver para junto te ajudar a superar esse desafio.
Pastor William Barros, vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos terminar essa aula então, convido todos vocês a orarmos juntos. Senhor Deus, te agradecemos por esta aula. Ó Deus, que tanto alunos como professores possam ser ricamente abençoados. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi dito, tudo que foi ensinado e que, ó Deus, possa levar cada irmão e cada irmã a uma vida de vitória, ó Deus, contra todas as forças do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ficar conosco até agora. Estaremos juntos na próxima aula. Editora Betel, edificando a casa de Deus.